Boa tarde, pessoal. Me chamo Brenda Menezes, estarei aqui hoje à frente da formação. Algumas explicações, não é? A formação de hoje, ela na verdade era para ser um modelo, digamos assim, né, como se fosse uma roda de conversa. E aí nós temos alguns convidados, não é? Que é o Marcos e a Alisandra. Teríamos o Gerson, mas o Gerson está doente. E o meu esposo também estaria comigo, mas o nosso filho também está doente, então ele ficou em casa, porque ele é mais apegado ao pai, então ele ficou com o pai. E hoje eu tenho um pouco dessa limitação da voz, não é doença, tá? Não é nada contagioso, é só uma rouquidão. Mas se não estiverem entendendo, eu repito, sem nenhum problema, tá bom? Por isso eu vou ficar um pouquinho mais sentada, né? Porque já estou sem voz, se eu estou falando muito, eu vou cansar, tá bom? E aí, assim, a gente dividiu, porque assim, essa formação, ela é grande, não é? Eu espero que a gente consiga sair no horário. São muitos pormenores, a gente não vai conseguir falar tudo aqui para vocês, porque cada ponto desse aqui dá uma formação inteira ou um curso inteiro, né? Até falei pro Gerson. Mas a gente tentou juntar e dar de forma geral esse tempo, né? De forma que fique compreensível. Para isso eu dividi, essa parte aqui é só a introdução, não é? Um pouquinho, será que tem como? Dividi em 4 partes, tirando a introdução, né? A natureza e a importância da educação, a hierarquia da educação, os contra-educadores e a educação na prática, 5 na verdade, sem nem contar, e os modelos de educação. Nós não vamos entrar aqui na questão da correção, né? Como seria uma educação corretiva, não vai dar tempo, porque já é uma outra questão também. Mas no que der para acrescentar aqui sobre o conteúdo da correção, eu vou explicar, porque educação, vocês vão ver, né, é diferente de instrução e de correção, mas a instrução e a correção estão dentro do processo de educação, né? Então por isso teriam que ser temas bem separados, certo? E aí, para começar, eu disse que ia ficar citada, mas vou explicar essa parte aqui em pé. Eu achei interessante fazer, na verdade, assim, quando o Gerson nos convidou, né, para ficar à frente do curso de matrimônio, essa formação, né, para quem está vindo na primeira vez, ela é a última de 6, foi que nós tivemos, de um curso do matrimônio, onde eram temas direcionados aos casais, a quem tem a vocação matrimonial, embora a educação ela não seja só o dever dos pais, né? Então a gente termina hoje esse curso com o tema da educação dos filhos. Na primeira vez a gente falou sobre a importância de se ordenar para estar dentro dos relacionamentos e corresponder à sua vocação. No segundo encontro nós falamos sobre namoro, depois nós falamos sobre noivado, matrimônio e agora finalizamos com a educação dos filhos, né? Então quando o Gerson fez esse convite, ele falou assim: chame pessoas que sejam ordenadas, né? Pessoas que não confundam ainda mais a cabeça das pessoas, porque hoje em dia o tema educação, ele apesar de ele ter uma ordem, ele é muito amplo, né? As pessoas têm uma noção de educação que infelizmente não é a verdadeira. Quando o Gerson falou isso, e quando eu estava preparando essa formação, eu lembrei da importância de falar dessa confusão que a gente vê hoje em torno do tema da educação. Se você vê as propagandas do governo sobre a educação, né, você não entende nada. Para o governo, a educação é escola com merenda, né, etc. Por quê? Porque são políticas públicas que vão chamar a atenção da população. Já que se você for em outros modelos de educação, você vai ver geralmente a figura do autor ali da teoria, né? Por exemplo, a Montessori, o Vygotsky, né, o Piaget, o querido Paulo Freire, né, que as escolas adoram. Então, vão ter uma outra noção de educação. Mas o fato é que a educação, ela está dentro de uma verdade, está dentro de algo que foi criado por Deus e, portanto, não existe também uma educação muito relativa, né? Eu vou educar fulano de uma maneira, fulano de outra, apesar de ter muitos meios de se educar. E aí eu quis fazer essa introdução falando sobre essa consciência que a gente tem que ter sobre a educação, né? A gente precisa criar ou educar as pessoas, pelo menos eu acredito, isso aqui não está no Catecismo da Educação, tá? Eu estou colocando como uma introdução, a partir desses princípios aqui, que é o da responsabilidade, da liberdade e da consciência, mas não só educar com responsabilidade, liberdade e consciência. Tem que ser uma educação para a responsabilidade, a liberdade e a consciência, né? São termos que eu trago como sendo hoje termos esquecidos,
Não é que eles não estão ali dentro, porque eles estão. Vocês vão ver que o catecismo fala deles. Mas hoje em dia, quando se fala de educação, se esquece totalmente desse ponto aqui. Ou se pega só um deles e deturpa e faz-se ali o que se quer, não é? Por exemplo, a educação lá do Paulo Freire, ele usa muita palavra liberdade, né? Que não sei quem lá é oprimido, etc. E aí tem que ter a liberdade, fazer a rodinha, não é fazer uma coisa diferente. Isso não é liberdade. Já existem outras cadeias da educação que deixam a responsabilidade de lado, né? Então a gente tem que ter essa noção para evitar isso daqui, ó. De um lado eu tenho o desleixo por completo da educação dos meus filhos, enfim, daqueles que me foram confiados. E do outro eu tenho a neurose, que é o que a gente tem hoje. O que é uma neurose, né? Um comportamento frenético, fixado em uma única coisa, né? Então, meu Deus, é educação. Eu tenho que educar meu filho assim, assim, assado, pegar vários métodos. Isso é neurose, né? Você não consegue pensar livremente, você não consegue pensar consciente. E hoje a gente vive muito isso. Por um lado, há uma neurose dentro da educação. As pessoas acham que tem que educar com 20 métodos diferentes, podem ser os melhores. Mas 20 métodos é muita coisa, não é? Ou de um jeito que é muito... que está ali na teoria, mas que na prática ele não vai se aplicar. Ou a gente tem um total desleixo, né? Que são os pais que deixam a cargo da escola ou de qualquer outra pessoa a educação, né? Então a gente precisa educar com essa responsabilidade, essa liberdade, essa consciência. Aqui o termo responsabilidade, ele vai ser esse de fato, de pegar aquela educação, eu enquanto educador, de me responsabilizar por aquela alma, por aquela pessoa que eu estou educando. Daqui a pouco a gente vai ver o que é a natureza da educação, o que quer dizer educar. Então eu tenho que ter essa responsabilidade e educar a pessoa para que ela também se sinta responsável pelo processo de educação dela e de outras pessoas. Já a liberdade vai ser esse processo mesmo, não como a gente acha, né? De ser livre de alguma coisa, não. A liberdade aqui é uma autonomia, digamos assim, mas também não é essa autonomia que a gente vê hoje, né? De deixar a criança fazer o que quer, como ela quer, né? Ter uma educação mais positiva, não é isso. É uma liberdade consciente. Eu posso fazer movimentos livres dentro da educação que me foi dada porque eu sou consciente dessa educação, né? Um exemplo disso aqui são os nossos valores. A gente cria os nossos filhos, forma os nossos filhos dentro de valores e eles têm a liberdade de viver dentro desses valores. E aí vai entrar também a questão do bem e do mal, não é? A questão da correção. Então essas três palavras, elas entram aqui. É preciso criar e educar com essas três palavrinhas aqui para que a gente fuja ali daquela setinha. Aqui no meio vai estar a boa educação, que é uma educação virtuosa, é uma educação ordenada, é uma educação verdadeira. Certo? Então é só uma introdução, porque eu vejo muito, né, pais e mães, enfim, e eu mesma já me peguei também muito nessa parte aqui da neurose, né? Será que tá certo, será que tá errado? E educação não é isso, não é só o que é certo e o que é errado. Educação não é só entre escola ou homeschooling. Hoje em dia só tem isso, né? O que é certo e o que é errado, escola, homeschooling, internet, não internet. Educação não é isso. É por isso que tem que existir essa liberdadezinha aqui, não é? Esse espaço que eu tenho, a liberdade aqui, ela vai ser esse espaço que eu tenho. Uma vez que eu educo com responsabilidade e educo dentro da verdadeira natureza da educação, que é formar o homem, formar essa alma, o meu filho, a pessoa que eu eduquei, ele vai ter essa liberdade de pensar dentro dessa educação. É nesse sentido que eu estou falando. E aí a gente já passa, né, para o primeiro ponto aqui, que é a natureza e a importância da educação. Eu vou utilizar muito o catecismo da educação. Na verdade, a gente podia simplesmente só abrir e ler, que ele já seria a formação inteira, né? Então, eu oriento que vocês tenham o Catecismo da Educação, ele fala de tudo e ele explica cada um desses pontos aqui, né? Por exemplo, nessa parte aqui, a educação intelectual, moral e física tem um capítulo inteiro. Ele ensina você a educar, por isso que o nome é Catecismo da Educação. E ele é bem prático, porque ele é formado de perguntas e respostas, né? Como outros catecismos. Vocês encontram em PDF, porque já os direitos autorais acho que já passaram, né? Mas tem também algumas editoras, né, que já fizeram a edição. Então eu vou utilizar bastante. E já vou começar, por que eu vou utilizar bastante? Porque aqui tem uma definição mais clara, né? Eu li, vou passar para vocês, mas eu quero que vocês escutem a definição também que tem aqui no catecismo. E aí ele vai explicar, né, sobre a natureza da educação. O que é educar, né? A definição. Educar é inclinar-se sobre uma alma imortal, adivinhar cada instinto para lhe dar nobreza
espiar cada arrojo, imprimindo-lhe fortaleza, né? Ou seja, é você se inclinar sobre alguém, sobre essa alma imortal que aparentemente não tem ainda a parte da educação muito bem formada e, sei lá, é como se você pegasse uma pessoa dentro de uma sala escura, entrasse e acendesse a luz para ela. Isso é educar. Só que acender a luz é muito mais do que só ir lá e ligar o interruptorzinho, né? Vocês sabem, quem estuda aí elétrica, que a gente aperta o interruptor, mas acontecem várias outras coisas para que a luz acenda. Educar é isso. É um ato que eu faço, mas que por dentro ele vem carregado de outros pequenos atos que também vão fazer parte da educação. E aí ele vai explicar de novo, não é? O que é a palavra educação? E aí essa definição foi a mesma que a gente utilizou para divulgar a formação. É quase criar, é como tirar do nada, é pelo menos despertar do sono e da letargia as faculdades adormecidas, é dar a vida, o movimento e a ação a uma existência ainda imperfeita. Quando a gente lê isso aqui, a gente lembra de quem? Adão, lá no Jardim do Éden, né? Nosso Senhor fez do barro, ele ficou lá dormindo, Nosso Senhor foi lá, despertou, deu a vida. Então, educar é isso, é dar a vida, né? A natureza da educação é formar, é tirar do nada, é aquele ser que vem a mim. Quem é mãe, que já teve bebê, sabe disso. Você tem um bebezinho ali, ele sai e ele sai só chorando, ele só sabe chorar, porque é instintivo para ele chorar. Eu vou ter que educá-lo a parar de chorar, lá na frente a falar porque que ele está chorando, enfim, né? E assim vai ser a criação dos filhos. Então, educar é formar alguém do nada. E formar o homem em sua totalidade, não é? Intelecto, corpo, alma, espírito, físico, moral, intelectualmente. Isso é educação. E aí ele ainda vai explanar ainda mais, não é? Como se poderá definir então a educação? A educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas. Ou seja, por isso que eu falei para vocês, não é só discernir o que é certo e o que é errado, não é só escolher qual o melhor método que eu vou educar, não é só ensinar o alfabeto, não é só ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria, é cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar. Hoje em dia muitos pais pecam muito nesse ponto do fortificar, né? A gente ensina uma coisa para a criança, já quer que ela aprenda e pronto, e ela erra uma vez e aí pronto, você já, você não aprende, você não serve para isso, você é burro, etc, né? A gente não fortifica, não desenvolve. E ele ainda usa outra palavra, polir. O que é polir? É manter, é fazer uma manutenção, é limpar, é tirar o que está sujo, enfim, não é? Oi. No caso, a educação, ela passa por todas as vocações, né, de certa forma. Sim, aqui na hierarquia a gente vai já ver que ele diz que a educação, ela é dever dos pais. Mas se você for pensar, todo mundo tem pai e mãe, né? Então todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. O Marcos e a Lisandra hoje são professores, mas antes de professores eles são filhos de alguém. Então se eles são bons professores é porque os pais deles os educaram também assim, né? Então é por isso que passa por todas as vocações. Um sacerdote também veio de um pai e de uma mãe, também deve ter sido bem educado, né? Então não é só do pai e mãe, não é só da vocação matrimonial. A gente fala mais da educação dentro do matrimônio porque, enfim, vem os filhos, né? E a gente precisa educar. Mas é um dever, ele vai explicar depois, né, que a educação é um dever de quem sabe, né? É um dever de todo mundo, principalmente de quem já foi educado. E aí ele continua, não é? Polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas, que constituem nas crianças a natureza e a dignidade humanas. Educar é dar a essas faculdades uma perfeita integridade. Porque quando a gente é criado, Deus nos dá essas faculdades, mas vocês percebem aí que ninguém sozinho vai desenvolver nada. É preciso que a gente seja educado, não é? Para justamente dar a essas faculdades uma perfeita integridade. Elevá-las à plenitude de sua força e de sua ação. E deste modo formar o homem, prepará-lo a bem servir a pátria nos diversos cargos sociais que um dia seja chamado a desempenhar, através da jornada da vida. Eis a obra e o fim da educação, né? Ou seja, é formar um homem para que ele atenda ao chamado dele no mundo, não é a missão, a vocação dele no mundo. É por isso que não é só um chamado também dos pais. E aí logo depois ele vai explicar
Eu falei para vocês, né? Dentro do processo de educação estão a instrução e a correção. Não existe educação sem esses pontos. Mas educar é diferente de instruir. Instruir qualquer pessoa faz, né? Se eu der... Um exemplo muito prático, né? Hoje em dia os pais, eles se surpreendem com os filhos que mexem no celular. Já viram uma criança de 2, 3 anos mexendo no celular? Né? Aí fala, meu Deus, como ele é inteligente. Não, ele não é inteligente. Ele só é instintivo. Não, não é instintivo não, é intuitivo, né? Ele olhou alguém, ele olhou aquela instrução ali, você fez uma vez e ele pega. Ele desbloqueia, ele vai no joguinho. Porque o próprio celular foi feito também para ir instruindo a gente. Então é o celular que é mais inteligente que a gente, não que a criança, não é no caso. Então instruir, qualquer coisa, qualquer pessoa faz, até a bichinha do Google, né? Se você der para uma criança pedir que ela fale com a mulher do Google, ela vai falar e a mulher vai instruí-la. Então instruir é diferente de educar, corrigir também. E os dois processos precisam estar dentro do processo de educação. Uma instrução sem uma verdadeira educação não serve. E uma correção sem a verdadeira educação não serve. Então, a educação precisa da instrução e da correção. São processos juntos, né? Eu fico sempre tendo a impressão de tu estar levantando a mão, porque tu se mexe. E aí ele vai explicar, né? Por que é diferente, não é? A educação da instrução. Porque instruir, como eu acabei de dizer, qualquer pessoa pode fazer. Instruir é seguir regras, não é? Eu não desenvolvo, eu não estou polindo, eu estou apenas repetindo algo que já foi previamente falado, que já foi até previamente educado. E a correção também não é educação, porque a correção ela já precisa de um ponto anterior. Para eu corrigir uma pessoa, eu tenho que partir do ponto de que ela já sabe o que ela está fazendo. Como eu vou corrigir alguém que antes eu não eduquei, não é? Inclusive a gente vai falar lá na frente sobre o método de Dom Bosco, que eu não coloquei ali, né? O método preventivo de Dom Bosco, que é baseado exatamente nisso, não é? Em você explicar antes para a criança, para quem você está formando, as regras, não é? A questão da moral, para prevenir, né? Para fazer uma educação corretiva e preventiva, né? Para que ela, a partir daquele erro ali, ela queira se corrigir, né? Então não tem como corrigir sem antes educar. Então existe essa diferença, não é? Na escola, os professores, na maioria das vezes, estão instruindo a matéria. Acho que falando errado, vocês me falam também. Mas eles também estão educando, certo? Ficou clara essa parte da diferença? Outra questão também que vai diferir, não é, a instrução da educação, é a própria moral, não é? Numa instrução, eu não sigo necessariamente uma moral, eu só estou instruindo. É por isso que pode se instruir para o bem, pode se instruir para o mal. Na educação, não. Eu preciso educá-lo moralmente para o bem, para poder instruir para o bem. Deixa eu ver aqui. E aí a gente parte para o outro ponto, que ele vai dizer aqui que a educação ela é um dever, não é? E eu vou também... Acendeu aqui, viu, a luzinha do celular. Ele vai explicar que a educação é um dever, quase como que uma necessidade básica, né? Eu coloco aqui. Então, vamos só recapitular. Educar é formar o homem. Lá na frente a gente vai ver que a educação é o papel primordial do pai e da mãe, mas não está restritivo só a eles. Se vocês saem daqui hoje sabendo o que é educação e exercem um papel aonde for na sociedade, vocês também são obrigados a educar. E aí ele vai explicar por que a educação é um dever, né? Quase que uma obrigação. Porque a educação entra na própria lógica da paternidade e da maternidade e na ordem das funções profissionais para todos aqueles que partilham das responsabilidades dos pais. Os professores compartilham a responsabilidade que é dos pais. O sacerdote compartilham a responsabilidade que é dos pais. O catequista também. A Joana lá no hospital sendo enfermeira também. Porque a maternidade e a paternidade, a gente vai já ver que o cuidar, ele está tanto dentro da maternidade e da paternidade também. Não é por isso que a vocação matrimonial, ela vai irradiando também para outras áreas. A gente até fala, né? Um casal pode não ter filhos biológicos, mas eles vão ter muitos filhos espirituais, se eles forem professores. Alguém falou? Isso que no catecismo, quando fala sobre honrar pai e mãe, não é só pai e mãe, sim todas as funções que têm esse papel de educar, né? Nessa que você falou. Exatamente. Todo aquele que partilha da responsabilidade do pai e da mãe tem a obrigação e o dever de educar. E hoje eu vejo a sociedade e eu acho que a maioria de nós tem essa obrigação. Quase ninguém aqui, quase todo mundo tem essa obrigação. Agora, pensar, não tem uma profissão no mundo que não partilhe também, porque existe a questão da responsabilidade.
Eu sou responsável por alguém na minha profissão, por algo, pela cidade, pelas pessoas. Ele vai até colocar o Estado aqui, né? Só que aí é que tá. Não é porque eu tenho também esse papel que a educação vai ser só minha, né? É por isso que existem os contra-educadores, né? Os avós, ele coloca lá como sendo contra-educadores. Aí vocês vão dizer, Brenda, mas o avô não é o pai e a mãe? É, também. Mas existem também funções dentro do processo de educação que não cabem ao avô e à avó e que não vão caber a enfermeiro, por exemplo, né? Porque a educação é, para a criança, uma condição de formação e de salvação. É um dever por isso também. Por isso que eu falei para vocês, a partir de agora, saindo daqui, sabendo que o outro pode ser salvo por uma boa educação, eu não vou me restringir a não ajudá-lo. O MB é também um processo de educação para muitas pessoas que chegam aqui sem saber as verdades da igreja. Então, os coordenadores que estão à frente, quem vem aqui falar para vocês, quem está no grupo, também faz parte do processo de educação. Terceiro ponto, porque a educação é, para os pais, o único meio de cumprirem a lei de Deus, que lhes pedirá contas do depósito que lhes confiou. Ele fala bastante do pai e da mãe aqui, mas dá para entender, não é? Então, esses são os motivos pelos quais a educação ela é importante e essa é a natureza da educação, que é o primeiro ponto que a gente trabalhou aqui, não é? Formar esse homem e formá-lo bem, como ele vai dizer aqui, desenvolvê-lo, polir, deixa eu olhar aqui de novo o que ele fala. Desenvolver, polir, exercitar, fortificar, cultivar, né? Lá na frente ele vai dizer também as necessidades da criança e a gente vai ver bem essa necessidade de cultivar, essa necessidade de ter paciência, essa necessidade de fortalecer, porque a criança, não é, que é o ser que a gente mais forma, porque a criança está em fase de formação, é a pessoa que tem tudo isso aqui ainda muito desordenado, e o pai e a mãe vão lá e vão ordenar, vão cultivar, vão fortalecer, com palavras, com ações, com afirmações positivas, por aí vai. Pois é, essa questão aí, muito que eu vejo hoje da experiência, os meninos eles não têm a presença forte do pai e da mãe mais. E na educação que eles são relegados. São o quê? Na educação na qual eles são relegados, ou seja, jogados, você tem ou uma tentativa direta de transformar em militante, ou alguma coisa do tipo, ou uma tentativa só de, vou dar minha aula, muito bem aí. E aí eu vejo que, por exemplo, tem um que chega e pergunta, às vezes ele só está interessado realmente em fazer as perguntas certas para uma figura que ele percebe que está dando atenção devida ao alma dele, coisa que deveria ser papel do pai e da mãe e, secundariamente, do educador. Então, às vezes você está precisando, o menino precisa, não tem educação em casa, essa educação não está totalmente tosca, ele não tem quem realmente ame verdadeiramente a alma dele e direcione para o bem. E ele se encontra disso. Sim. E isso marca muito. Então, assim, por isso que é até interessante turmas menores, idealmente, assim, porque aí o professor teria mais, no caso de uma escola, ele teria mais contato íntimo, contato entre almas íntimo, né? Uns 5 alunos de ensinar uma entre 40 não tem como. Sim, e assim, antigamente tinha também a questão de separar, né, meninos e meninas. Assim, a educação ela foi tomando um rumo hoje totalmente, eu nem sei quem foi que inventou esse negócio. Porque assim, não dá para estudar tudo, né, mas a gente não vai chegar muito nessa parte de como é que a educação está hoje. Que a ideia aqui é falar do que é educação e vocês vão, né, a partir daí vocês vão começar a pesquisar, enfim, a ver como é que chegou até hoje. E o Gustavo falando um ponto importante, né, que não tem aqui, que eu não trouxe, que é o quê? E se ninguém educa essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ter muitos prejuízos, porque o ser humano, se a educação é feita para formar o homem, né, e dar uma perfeita integridade a ele, aquela coisa, você foi criado, você até tem certas capacidades, mas se você não tem uma direção, qualquer faísca de educação, você vai correr atrás dela. E aí que tá, ela pode ser boa, ela pode ser má. E hoje a gente tem muito mais pontos de educação maus, né, muitas teorias más da educação, é por isso que a gente é por isso que é muito mais fazendo um curso, né, de, sei lá, de pedagogia, ceder a essas formações modernas, né, ao Piaget, ao Paulo Freire, que é um caminho mais rápido do que sentar e estudar educação clássica, que o Marcos vai falar pra gente o que é. Então, assim, não formar uma alma também tem as suas consequências, porque essa alma vai viver desejosa dessa educação, o Gustavo estava falando, vai sentir falta, né? Então, não se enganem, não educar simplesmente também não vai adiantar, né? A gente vê, por exemplo,
as crianças que são deficientes, né, autistas, síndrome de Down. Existe uma educação inclusiva porque elas, olha o aspecto que ele falou aqui também, a dignidade, né? Então essas pessoas são seres com dignidade, com alma, que merecem igualmente uma educação personalizada, que é o que a gente vai chamar de educação inclusiva, não é? E se não se dá, eles vão necessitar do mesmo jeito, porque todos nós nascemos com essa inclinação para ser educados. A gente tem essa necessidade, eu até coloquei aqui, é quase como uma necessidade básica, né? Assim, até, e é uma necessidade básica. Eu só como, eu só escovo os dentes, eu só leio se eu tiver uma mínima noção do que é educação. Pode falar. Voltando ao ponto da educação como ela é hoje, eu acho que um grande contribuinte, né, para a problemática atual da educação seria a ideologia liberal, né, concebida, né, no aspecto de uma necessidade de uma educação pragmática. Tanto que as escolas, né, ao longo da Revolução Industrial, foram se moldando para isso. Inclusive, o Chesterton vai falar disso até algumas obras dele, né, já na década de 20 e tal. Só que hoje é pior ainda. Tanto que você vê, inclusive o Marco já comentou no site dele, ele postou um texto, sobre o fato de hoje em dia não termos faculdades como no conceito clássico, mas sim escolas para adultos. Por quê? Primeiro que a escola já foi detonada, porque hoje em dia a gente tem uma escola que serve para quê? Você vai trabalhar conteúdos, práticas, técnicas e aplicações. E simplesmente o resto, no máximo tem, sei lá, uma semana cultural, interclasse, mas é só mais uma espécie de manter o aluno entretido do que realmente você ter, por exemplo, colocar o esporte, ou colocar o teatro, colocar a música como aspectos contribuintes da formação, né, e da utilização do intelecto. Então, hoje em dia, muito por causa da ideologia liberal, a gente tem um pragmatismo. Tanto que hoje em dia os alunos de ensino médio estão malucos, porque eles estudam conteúdo o tempo todo, apostila, não sei o que, eles ficam bilu teté das ideias, porque é conteúdo em cima de conteúdo e na faculdade não muda. Na faculdade é a mesma coisa, né? Só que você vai aprender a trabalhar. Essa aula aqui tem dois problemas, né? Porque, inclusive, eu fiz na faculdade. Ou você tem a pedagogia liberal ou pragmática, que tenta formar um homem para o mercado apenas. E você tem, em resposta a isso, a socioconstrutivista, estruturalista, Paulo Freire, que acha que está super revolucionando, porque está indo contra a liberal, só que na verdade não dá muito, né? Esquece isso aí, entendeu? Nenhuma das duas enobrece. Porque assim, a gente tem que lembrar de um ponto, né? O Gabriel está falando de como é que está hoje. Para a gente pensar em como é que está hoje, por que está assim? Primeiro porque tiraram essa hierarquia. A gente vai já falar disso. Toda hierarquia existe para ser cumprida. Se eu tiro qualquer um desses, se eu tiro o pai e a mãe da frente, acabou. E o que as ideologias modernas fizeram? Tiraram o pai e a mãe da frente, né, e colocaram... Eu nem chego em Deus, né? Porque Deus nem existe nas contas. Que é outro problema sério, né? Então aqui no catecismo, inclusive, ele não chega nem a mencionar em nenhum momento. Ele fala o quê? Ele fala, obviamente, porque é um autor católico, né, que tem que criar para a eternidade, para a santidade. Daí também outra questão da educação, né, formar essa pessoa para ela ser digna do céu, da eternidade que ele aguarda. Mas entra essa questão de enobrecer. Então qualquer método, qualquer coisa que eu faça, o que é enobrecer? É dar, pense num rei, né, numa pessoa que antes não era nada e virou um rei, virou um nobre. Ele vai ter ali todos os atributos para ele exercer aquela função dele com nobreza, né? Com o título que ele merece. Vai ser eleito para aquilo ali. Então, se eu tiro tudo que enobrece e coloco tudo que empobrece, que é o que a gente tem hoje, já não é mais educação e a gente tem o que a gente tem, os modelos hoje nas escolas, nas faculdades. Pode falar. Mas seria certo dizer que nós somos a primeira geração a ser impactada por uma educação de família separada, porque o divórcio só começou a ser Também, mais... Eu não sei se a gente é a primeira, eu acho que talvez os nossos pais, não? Os nossos pais. Agora é bastante legal, É porque é outra questão também, dentro do casamento, essa é a questão, tiraram os pais, então hoje não se casa mais com esse pensamento, eu vou me casar, né, pela vocação matrimonial e que também é uma das, como é o nome, gente? Eu esqueci agora, é uma das, não, é condições não, do casamento.
finalidades. É a educação, é gerar a vida e educá-las, não é? Então, hoje em dia não se casa mais com esse pensamento. Então, vai haver uma consequência aí também. Né? A gente casa, se vier um filho, a gente põe na escola e acabou. E outro, Ninguém senta para educar. Nem o ato sexual tem mais finalidade. É porque o pessoal já está fazendo uma inversão. Hoje em dia, o ato sexual ele perdeu a finalidade produtiva e o ser humano está tentando, por meio de umas bizarrices, a lá Frankenstein, controlar ao máximo possível a paternidade. Fertilização in vitro, congelar óvulo, até tentar fecundar 100 pessoas. Ou seja, é uma bizarrice. Desordem, né? Também, desordem. Total. E só mais uma ação que o Rafael comentou da gente sofrer as consequências de uma educação sem Qual a questão do pais, divórcio? famílias Separadas. Não tem muito tempo, a gente já está sofrendo as consequências disso. A gente tem jovens depressivos, jovens que não sabem nem o que são, jovens que estão perdidos no mundo, justamente por causa que falta isso. Né? Quando você perde a estrutura, você perde estabilidade, você vai uma loucura. A tendência do mundo atual é a loucura. E o grande problema também não é esse. O grande problema é que não tem isso na família, não tem isso na escola, não tem mais isso na igreja. O que se salva na igreja ainda é pouco. Então, assim, foi, né, atingido com sucesso aí o objetivo das ideologias. Porque, assim, não estou defendendo o divórcio, obviamente, jamais defenderei. Mas aqui ele vai explicar a função do pai e da mãe. Então, não sei, mesmo um pai e uma mãe que por uma infelicidade, o pai morre e fica viúvo, não sei, enfim, alguma outra questão, que não só o divórcio, o outro que ficou tem a obrigação de educar esse filho ferozmente também para a altura, né? Formar esse homem à altura, né? A gente está falando do divórcio, mas existem outras maneiras também, a viuvez, não é? Ou enfim, qualquer outra questão, o pai foi para a guerra, enfim. Então, assim, a questão é essa também, não existe essa consciência nos pais, nem nos outros lugares que deveriam ser esses apoios dos pais, que é o que? A escola, o professor, o catequista, a igreja, a própria sociedade. Pode falar. Não, até não. Em relação à questão dos pais, né, separados, né, abandonados no apartamento, eu conversei com um desses pais e eu fiquei muito surpresa, porque na cabeça deles é assim, se casa só uma vez. E isso foi me ensinado assim. Não existe esse negócio de separar, não. Casou é pra vida inteira. Então, eu concluo que não há também esse espírito de fidelidade, né, que eu no caso, estava gerando a responsabilidade, né, assumir as consequências das suas atitudes. Então, não existe isso nas famílias. Isso eu vejo até nos próprios alunos. Já recebi alunos adolescentes. Rapaz, é uma tristeza tão grande que me deixa deprimida durante a aula. Que a criança, simplesmente a criança, ela não, ela é infeliz, ela é deprimida porque os pais simplesmente delegam a eles a atenção deles para a escola, para aulas de natação, aulas de pelas telas e deixa a desejar a atenção da criança. Não precisa de muita coisa, precisa só dar atenção, né? Isso é uma tristeza muito grande que eu vejo nas minhas salas de aula também. Alguém mais quer falar? Eu só ia comentar também uma questão. Lembra da primeira formação que a gente teve desse curso, né? Porque tá tudo interligado. A gente falou, antes de falar de namoro, de noivado, da importância de cada um de nós nos ordenarmos para assumirmos essas questões, né? Pai, mãe, marido e mulher, professor. Então começa lá. Começa com a gente aqui também. Se hoje eu estou solteiro, estou tendo acesso a essas informações, eu vou estudar e vou fazer. Existe uma consequência das nossas gerações passadas, mas a gente também agora tem essa visão. Então lembre-se também que é algo de antes. Eu não vou só esperar casar e ter filhos para estudar sobre educação. Eu vou me ordenar antes. Começa de lá. Porque a ideia é que todos nós sejamos pessoas ordenadas também, certo? E a gente vai entrar agora nessa segunda parte, né, que é a educação, a hierarquia dos educadores. E como eu falei para vocês, o grande problema está aqui também. Qualquer hierarquia, né, que você tira a ordem dali, já foi.
né? E o que a gente tem hoje? Eu diria que hoje, cadê, meu Deus? Só o Estado. Só o Estado, né? O professor e a escola estão em segundo lugar, o pai e a mãe, Só o Estado. né? Só o Estado. Então é complicado. E é engraçado porque assim, o Tomás, ele tá doente, né? O meu filho, ele passou quase uma semana sem ir pra escola. E aí eu achei interessante que a professora me ligou, né? Como se ela fosse a mãe do menino. E eu me senti uma criminosa na ligação. Ela falou assim, boa tarde, né? O Tomás tá bem? O que ele tem? Ele tá doente? Faz quanto tempo que ele não vem pra escola? Você sabe qual foi a última vez que ele veio? Por que você não tá trazendo ele, né? Aí eu peguei esse telefone, eu olhei assim, eu pensei que eu era mãe. Pois bem, ele tá doente, sim, né? E, enfim. Então, assim, vejam essa questão. Não tô reclamando que a professora ligou, eu entendo, tem todo esse cuidado, mas olha aí a questão da autoridade, né? Não me foi dado nenhum aviso prévio de que eu deveria ligar para a escola e avisar que o menino está doente. Até porque foram poucos dias, né? Agora, se a criança vai fazer uma cirurgia, vai se afastar por uma semana, você tem a consideração de avisar. Mas olha essa questão, né? E às vezes eu me sinto vigiada. É como se a escola quisesse saber, né? Porque assim, gente, não sei se vocês sabem, mas existe também uma questão. Tem pai e mãe que matricula a criança, né? Eu conheço pessoas que já fizeram isso. E aí fazem o homeschooling, né? A criança está só matriculada. Então o governo de hoje também está de olho nisso. Se a criança realmente está indo para a escola, né? Se realmente não é só um disfarce dos pais. Então há esse controle também. Então essa hierarquia aqui, ela praticamente não existe. Eu até compartilhei lá no grupo do MB, né? Um convite que veio lá de uma festa do pijama, dizendo, né, que a criança tem que ter autonomia fora dos pais, né? Fora da segurança dos pais. Dizia assim no bilhetinho, né? Porque na cabeça tanto o Estado quanto a escola, às vezes a criança é propriedade. E os pais são carrascos. E aí eu fiquei, né? Gente, meu filho tem 3 anos, meu filho não precisa ficar inseguro sem o pai e a mãe. E tem pai e mãe que vai e que deixa, né? Se tem a festa do pijama, que tem pai e mãe que deixa ir. Então, assim, é uma falta de consciência muito grande dos pais, né? E da escola também. Então, a hierarquia, né? Que ele vai citar aqui como sendo a ideal, a correta, é essa. Pai, mãe, padre e / catequista, eu coloquei porque quando ele escreve aqui, eu acredito que é no contexto que os padres ficavam mais à frente. Hoje a gente sabe que o padre fica à frente, mas ele delega a atividade para os catequistas. Professores e a escola e o Estado, né? E ele vai explicar, vou dar aqui uma pincelada, né, em cada um desses, porque quem ia falar sobre a parte do catequista era o Gerson. Então, em relação aos pais, né? Os pais, como educadores, são os principais, ele deixa claro, somente o pai e a mãe. Vou até ler para vocês aqui alguns trechos que eu achei interessante, né? Para fazer um homem é preciso Deus, o pai, a mãe, o padre e o professor. Fazer aqui, quando ele chama, é formar, não é? Deus cria a alma, o padre orienta as almas para Deus, o pai tem por seu lado as relações exteriores, ordena e protege, o professor desenvolve a inteligência. Mas, depois de Deus, a obreira mais importante na educação cristã é a mãe. É dela que depende o futuro de seu filho. É ela que pode fazer dele um Abel ou um Caim. Então, meninas que estão aqui, né, que querem ser mães, tudo em cima da gente, viu? A gente tem a maior missão, ele vai dizer aqui, né? Tem até uma frase que ele colocou, não sei se é aqui, mas que é lá na frente, que é o filho vai ser o que a mãe fizer dele. Essa frase é muito forte, né? Se você olhar para o seu filho, ele vai ser aquilo que eu formar dele. E não é também uma carga que traz para a mulher, não, porque ele vai explicar aqui, se essa carga foi dada à mulher, é porque ela tem a capacidade de exercê-la, de desenvolvê-la, não é? É interessante nessa hierarquia, né? A gente lembra da figura da mãe de Tolkien, né? Porque ela era mãe, se não me engano, ela era... Eu conheço. Pode falar. Ela era viúva, né? E aí comentava na questão de mãe solteira, pai solteiro, etc. Ela era viúva. Ela é de origem americana, a família dela, e ela converteu para todos isso. Isso, ela já perdeu muito apoio da família, né? E aí, quando ela cresceu, né? E já não tinha mais apoio da família, ela pegou e disse que seria educado como padre, né? Não ia deixar que fosse educado pela família contra eles serem americanos. Ele levou justamente a pessoa ela morreu porque a família americana, como ela tinha não quis mais apoiar financeiramente. Ela estava viúva na Inglaterra em 1920, ela não tinha como sustentar. Exatamente. E aí, o destino que ela levou considerava uma
Sim. que morre pela fé, gerando tudo e que por sua vez gerou o filho do padre. Sim. Graças a Deus só fez isso, né? Tem também, ele vai fazer aqui a alusão à própria Santíssima Trindade também, né? Essa questão do pai e da mãe. Ele vai falar aqui no livro, não é? Então, qual é a missão desse pai e da mãe? Como educadores, não é? De novo, a principal função é dos pais, né? Os pais estão lá na frente, na hierarquia. Pai e mãe, ninguém tira isso. Ele vai falar aqui no livro também, é porque não dá para eu citar todas as frases, mas ninguém tira esse direito, não é? Do pai e da mãe, nem o Estado, nem a escola, nem os professores. E se essa é a nossa missão, como pai e mãe, devemos fazê-la bem. E aí ele vai explicar também como pai e mãe, dentro do processo de educação, a mãe ela tem esse papel maior. Eu vou já dizer os motivos, né? Então ele coloca o pai e a mãe como sendo necessários e a mãe como tendo o maior papel a ser desempenhado. Principalmente porque ela passa mais tempo com o filho, né? Não é nada coisa de feminismo nem nada do tipo, não. E aí ele vai explicar, os pais devem ter o mesmo objetivo comum de educar os filhos, de formar essas almas. Porém, os meios são diferentes. O homem vai educar de um jeito, a mulher de outro. Mas isso não quer dizer, não é, que cada um vai educar segundo a sua cabeça. Você tem os meios como homem, você tem os meios como mulher, vocês vão unificar para chegarem ao mesmo fim. Ele deixa bem claro isso, né? O homem tem uma maneira de educar e a mulher também, porque é próprio do caráter feminino e masculino. Mas ambos vão ter que se unificarem e irem juntos para desenvolver meios para alcançarem o mesmo fim, que é a formação dos filhos, não é? E aí ele vai dizer, a mãe representa, né, a figura do amor e o pai a da autoridade. E que ambos possuem uma missão diferente, mas a formação ela vai ser a mesma, não é? A formação da alma. Aliás, possuem uma missão diferente e vão ter meios diferentes para exercê-la, mas no final das contas o objetivo é o mesmo, formar a mesma alma. E tem muitos pontos divergentes hoje em dia na questão do pai e da mãe, né? Porque um quer educar do jeito, outro quer educar do outro, os costumes, daí a importância também de já lá no casamento, lá no noivado, lembra dos pontos que acho que era o Nicolas que falava, não é? De realmente tentarem unificar as opiniões, terem um acordo comum, um ideal comum para quando chegar aqui não dar briga, né? Por isso que o casamento entre protestante e católico não vai dar certo, né? Porque o protestante vai querer educar de um jeito e o católico de outro, né? Não só no que diz respeito à fé, aqui ele fala de tudo também. E aí ele vai explicar, a mãe pertence ao primeiro lugar na educação, e ele vai dar vários motivos aqui. Deixa eu ler para vocês para ficar mais claro. Porque vive mais com os filhos, porque é mais claro e evidente e porque ama com mais dedicação, né? Então a mãe, e o pai não ama, não ama, mas aqui o pai ele vai ter mais essa função de inclusive tirar o filho desse ambiente muito materno lá na frente, porque o filho não pode ficar muito na aba da mãe não, né? Lá na frente ele vai ter que se separar e aí cabe ao pai esse papel. Deixa eu ver aqui a página. O papel da mãe e o papel do pai. E aí ele vai, como eu disse, né, ele vai explicar por que que ela passa mais tempo com o filho, porque ela tem mais oportunidades ali também no meio, né, de ir educando no dia a dia, na vida doméstica com o filho, mas ele também traz outros pontos. Primeiro deles, o amor maternal está, desde o princípio, no seu máximo desenvolvimento. E é uma coisa que a gente precisa também entender, educar também é amar. Não é? A gente educa através do amor. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal de amigos nossos que vai casar e ele me perguntou, ele me questionou a questão da palmada, né? Algo assim. O pai, ele é muito autoritário, muitas vezes bate, né? E a mãe já, não fala assim com o bichinho, não, né? Deixou aqui. Mas no processo de educação, para enobrecer alguém, eu também preciso amá-lo. Eu também preciso exercer para com ele um ato de caridade. E a mãe, a mulher, tem essa alma mais maternal, mais amorosa, né? Então é por isso que esse lugar vai ser primeiro da mãe. O pai também ama, mas na prática o amor do pai ele vai ser provado de formas diferentes, não é? O amor da mãe é feito de dedicação. O pai também se dedica, mas a mãe dedica-se desde a concepção. A gente dá o nosso corpo como casa, como alimento para amamentar. Depois, não sei, qualquer parte do corpo que o meu filho precisar, eu arranco e dou. Normalmente o pai também faz isso, mas a mãe, justamente por ter esse vínculo corporal, não é, de ter gerado aquela vida, ela dá mais, ela se dedica mais e melhor. É da alma dela. O pai, ele vai se dedicar em coisas mais exteriores. O amor da mãe é feito de abnegação, não é a questão do próprio sacrifício, de negar a si mesmo. Foi o exemplo que os meninos trouxeram, né?
morreu pelo filho, morreu pela fé, mas também morreu pelo filho, né? Então, de se abnegar. Muitas vezes as mães solteiras, né, elas abnegam assim, a própria questão de ser mãe solteira, colocam o filho à frente, né, colocam a educação do filho como sendo algo mais primordial. E aí ele explica, né, o pai, esse parece amar o filho na medida da satisfação que ele lhe proporciona. Ele fala, né, e aí os pais eles vão sentir um pouco de, não sei como é que vocês recebem isso, mas realmente é assim. Na prática a gente consegue perceber que é assim. A mãe ama a criança na proporção dos sacrifícios que faz por ela. Quanto mais fraca, doente, desgraçada a criança é, tanto maior é o quinhão de ternura que lhe reserva a mãe. Não é? Então, é por esses motivos. A mãe, essa alma maternal, ela consegue se doar mais, se abrir mais. Pode falar. Uma dúvida. E quando que, em algumas formações, foi abordado sobre o exagero da mãe amar mais o filho do que o esposo. Como se ordenar isso? Do mesmo jeito aí, ordenando mesmo. Aqui não está dizendo que a mãe, né, só que por eu ter esse amor mais dedicado, né, mais abnegado, isso não quer dizer que eu tenho que substituí-lo. Lá na frente ele vai dizer que os avós são contra-educadores justamente porque existe um excesso de carinho, né, da parte dos avós. Do mesmo jeito o pai e a mãe, não pode haver um excesso. Olha o que eu falei aqui, né? Neurose, desleixo, aqui a gente vai colocar também amor de mais, amor de menos, tudo tem que ter a justa medida, não é porque eu tenho mais essa inclinação que aí eu vou fechar os olhos para as outras coisas e só amar o meu filho, não é? É uma desordem, quando a mulher faz isso é uma desordem. É por isso que ela precisa do homem também, para dar essa segurança, para dar essa investida, né? Olha, seu filho vai até aqui tem o seu marido, aqui a gente vai exercer de outra maneira. A questão da ordem que você está falando no início, né? O homem ele tem que saber o que ele tem que fazer, se ordenar, ler mais sobre a mulher também. Só vai conseguir criar um filho ou educar outras pessoas que necessitem da ajuda se tiver essa ordem inicial, do saber o seu papel de homem e saber o papel de mulher. Ela falou sobre a questão do ter o ideal comum. O casal precisa ter esse ideal comum, né? No matrimônio. E cada um sabendo o seu papel consegue fazer isso. Uma mãe que ela ama demais, ela está em desordem. Porque ela sabe que uma mãe que ela tem uma noção, né? Que ela está em ordem dentro do lar, os filhos, do marido. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela não pode só, porque esse amar demais é a proteção, né? Demasiado. E aí faz com que ela não consiga educar das outras formas, o que é o necessário para o filho. Uma pessoa em ordem, ela consegue fazer isso. Por isso também é interessante ter o pai, né? O pai e a mãe educando, né? A mãe sozinha, as mães que criam os filhos sozinhas, elas são essas mães mais apegadas, mais protetoras, porque ela se viu ali sozinha nessa situação. Eu digo que ela, pela minha mãe criou eu e minha irmã sozinhas, né? E aí ela sempre fala, eu sou seu pai e sua mãe. Eu digo pra ela, não, essa parece minha mãe. No dia dos pais ela ficou chateada, cadê feliz dia dos pais a ela? Então assim, tem que haver um ponto de ordem, né? Ela chegou pra mim e disse, me dá feliz dia dos pais? Eu disse, não, porque a senhora não é meu pai, a senhora é minha mãe. Ah, mas a senhora continua sendo minha mãe. Fez tudo o que fez sendo minha mãe. Então tem que ter esse ponto de ordem, tem que voltar aqui, ó, fulaninho, você tá amando, não é nem amando demais, você tá deixando os afetos ficarem muito desordenados, né? Vamos ordenar isso aí porque faz mal até para a própria criança, né? Esse amor demais, essa proteção demais vai criar um filho lá na frente inseguro, mimado, um filho ou uma filha, né? Os dois mais. Carente. Exatamente. E justamente, porque aí o filho sai, né? Hoje eu atendo algumas mães já de pessoas adultas, né? E eu vejo muito isso. Uma vez eu perguntei a uma paciente, qual é o sentido da sua vida? E aí é uma questão importante também, né, a gente, de ter todo esse ordenamento, né? O sentido da nossa vida não pode ser os nossos filhos. Um pai e uma mãe lá no matrimônio, acho que a Natasha e o Arinete falaram isso, né? Os dois são só para ter os filhos, mas o filho não vem para preencher o lugar do meu marido, nem o da minha esposa, tampouco o de Deus. Se eu coloco esse filho à frente, já é um sinal de desordem. Já é um sinal de que eu preciso, né, rever aí os meus conceitos e me reeducar. Né? Então não dá para ser assim, não dá para trocar esses papéis. Papel do pai, ele vai explicar, né, os deveres particulares do pai. A inteligência do pai é ordinariamente mais firme, mais equilibrada, mais segura. Portanto, pertence ao pai formar o pensamento do filho e das filhas.
A sua autoridade de chefe de família exige para o bom desempenho um caráter digno e sério, cheio de força e também de suavidade. Portanto, para formar, o pai vai usar de virilidade, palavras, de autoridade e o exemplo de uma vida de dever e honra. Ou seja, vocês percebem que é a mesma missão. Os dois estão fazendo ali, a mãe vai pela via do amor, o pai vai mais pela via da autoridade, do exemplo, mas ambos estão caminhando para o mesmo lado, O pai, em virtude de sua posição na família, é o juiz, em última instância, das decisões a tomar, e o agente inicial e principal da execução. Compete-lhe, portanto, formar a vontade dos filhos, dando-lhes a luz, o arrojo, a energia e a constância que lhes são necessárias. Ficou clara a diferença desses papéis? Não escutei. Então, não é uma separação da missão. Ambos estão caminhando, cada qual, justamente pela natureza. Existe uma natureza feminina e uma natureza masculina. E ambos vão educar juntos, levando em consideração esses dois pontos, Eu até costumo dizer, não é uma competição. Desde que o Tomás nasceu, às vezes a gente está fazendo muitas tarefas, eu e o Caio, e aí, sei lá, eu fiz 5 coisas, ele fez só 2, Aí a gente aí a gente sempre falava isso. Eu fiz mais coisas do que você. Aí ele, mas em compensação deu mais trabalho fazer isso aqui, aí a gente fez um combinado. Sempre que a gente quiser passar na cara do outro que um ou outro fez, a gente para e pensa, não é competição. Porque não é uma competição. Os dois estão desempenhando tarefas diferentes, de maneiras diferentes. Pode ser que pese mais para um e que pese menos para o outro, mas não é. É só uma ilusão da nossa cabeça, não é só as nossas paixões desenfreadas, de querer fazer menos, de deixar o trabalho mais pesado para o outro, sendo que aqui os filhos é uma obrigação do casal. Então não existe essa separação. Passando para a parte do padre / catequistas, Como eu não sou padre, então eu vou falar mais o que o catecismo vai trazer, Ele vai explicar a função do padre. Qual é a parte do padre na obra da educação? E aqui a gente tem que levar em consideração que hoje isso, infelizmente, quase não se aplica, Quase não se tem. Antigamente as paróquias tinham um sacerdote que dirigia ali as famílias, Estava ali na escola, hoje não há mais isso. Então é até interessante buscar também esses meios. E se não tem, Brenda, se não tem, você continua buscando ali alguém que possa orientar, o pároco, um catequista, se aproximar de um padre, porque é interessante, Qual é a parte do padre na obra da educação? O padre, como catequista, que ele vai dizer que na época os padres eram que davam a catequese, Como diretor, como professor, como confessor, desempenha um papel importante na formação intelectual, moral e religiosa. É, pois, o colaborador do pai e da mãe. E é assim que ele deve ser tratado. Ou seja, eu também não posso chegar lá no padre, olha, padre, o Tomás está se comportando mal na escola, não me obedece, não sei mais o que fazer. Pronto, eu chame ele aí e converse com ele. Eu não posso fazer isso. O padre é o meu colaborador. Eu não posso jogar a educação dos filhos nas costas do padre. Ele está ali para me auxiliar, para dar luz e para aconselhar. É tanto que ele vai dizer, Ele é um colaborador, ele instrui, ele auxilia. Ele é aquele onde você vai fazer uma consulta, tomar um conselho, receber alguma orientação. E aí você, como pai e mãe, faz com que o seu filho faça a mesma coisa. Filhinho, vá ali, Padre Samuel, peça a ele um conselho, Então você nunca vai jogar a criança para decidir algo que deve ser entre ela e os pais para o padre, nem vai jogar para o padre algo que você, como pai ou mãe, deve falar para a criança. O padre ele é o colaborador. Deve orientar sempre que os filhos busquem o sacerdote, mas sabendo que existe essa diferença. Até porque, se fosse assim, o pobre rei dos padres, haja um padre, para educar as crianças. E a gente já começa também agora com a parte dos professores e da escola, E só um adendo também. Aqui o catequista vai exercer o mesmo papel, Catequista, hoje a catequese é feita assim em salas, como se fosse na escola. Então ele é aquela autoridade dentro daquele espaço ali da catequese. Então seu filho deve sim respeitar e honrar o catequista, mas esse catequista, ele deve, inclusive, assim como os professores, ele deve ser escolhido baseado nos valores da família também. Daí é importante a gente ter boas pessoas nas catequeses, a gente estar nas paróquias, que é outra dificuldade também que a gente tem. Existem aí muitas ideologias que se infiltraram, então existe também essa necessidade de escolher bem a paróquia onde você vai colocar o seu filho para fazer catequese, porque o catequista também pode se tornar um contra-educador por meio do exemplo dele, do exemplo que ele dá.
Passando agora a parte, né, dos professores para os professores. Obrigado. Bom, como já foi falado, né, a educação ela tem que ser completa, tem que vir dos pais, tem a parte também religiosa, né, e moral, e também tem que vir dos pais, né, questão moral, intelectual, moral e religiosa, né, que já vem dessa hierarquia. E o professor, como ela já mesmo disse, a Brenda, ela vai formar inteligências, né? E tem todas as disciplinas que hoje está sendo composta, né? Daqui a pouco eu vou falar que não era bem assim, né? Antes era de outra forma, que era ensinado, né? Principalmente na educação clássica, né? Bom, vou falar de algumas características que o professor deve ter, né? Ele não sem neutralidade, certo? Ele não pode ser neutro, certo? Ele tem que ter a sua opinião, e o que ele vai falar depois aqui na frente é convicção, né? Firmeza, né? Ele tem que ter autoridade, certo? Em sala de aula. Retidão, tem que ser reto nas suas ações, certo? Tem que ter devoção pela sua profissão, certo? Ele, já vou explicar alguns desses pontos. Bons critérios, tá certo? Ele não pode ter dubiedade quando ele vai decidir as coisas durante a sala de aula. Também ele tem que ter boa educação, né? E acima de tudo, né, principalmente como professor católico, ele tem que ter o temor de Deus, certo? Eu vou antecipar um pouquinho, mas um dos princípios da educação cristã, desde a antiguidade, era formar a criança no temor de Deus, né? Tem várias passagens bíblicas que também falam isso, e um dos elementos principais era esse, o temor de Deus. E o professor também, né, ele tem que ter esse temor de Deus, até porque ele é uma autoridade também, e o temor de Deus forma pessoas a obedecerem, certo? E eu acho que é um dos elementos principais na educação também ter esse critério de obediência, né? Até porque nessa hierarquia é interessante. Porque se a criança não obedece aos pais, nem ao padre, nem ao professor, ele também não vai nem obedecer, muito menos ao Estado. Por isso que o Estado tem elementos de repressão, né? Chamado polícia, né? E se nem isso resolver, o que resolverá uma criatura desse tipo, né? E uma grande dificuldade que a gente tem hoje em sala de aula é porque justamente os alunos não obedecem aos pais e aí por isso não obedecem a gente. Não tem nenhum... deixa passar muita coisa, porque senão você vai querer expulsar todo mundo de sala de aula, né? E a gente não tem essa harmonia, por exemplo, fala que nós, professores, devemos ter harmonia entre os nossos colegas e com os pais. E a gente não tem essa harmonia. Não tem harmonia entre os professores, não tem harmonia... A nossa palavra que a gente dá aqui agora, um outro professor vem falar. Dá diferente. E aí o pai vem falar outra coisa também. Mas Tem pai muito autoritário também, que quer jogar com o professor, que eu percebo muito lá na escola, então, as pessoas parecem que têm medo, a gente chega pra falar e não sei o que, até tem esse cara, eu tô questionando, eu só tô brincando, né, pra ser algo interessante. Lá, uma coisa, assim, não tem harmonia entre os professores, mas uma coisa que eles nunca vão interferir na forma como você está ensinando, a princípio, né? Claro que você falar algumas coisas. Eles nunca vão interferir. No entanto, tem que seguir meio que os conformes já nos demais. Eu estou falando da pública, particular, ensinos particulares, outras coisas. Eles não vão intervir no sentido de que você está ali na sua aula. É porque eles têm uma consciência de classe, acham que todo mundo é um professorado e vai. E todos os saberes são válidos no final das contas, né? O aluno tirou nota baixa, porque anteriormente, quando o aluno tirou nota baixa, o aluno repreende, os pais repreendem o aluno. Mas quando há essa inversão de que os pais repreendem os professores, há esse choque de ordenação? Assim, de uns tempos pra cá, virou coisas meramente ilustrativas, esse tipo de coisa, certo? Eu não vou entrar muito eu não quero ser um pessimista aqui, tá certo? Por isso que eu não vou entrar muito nesses detalhes. Vamos falar a parte otimista, que é... De como deveria ser. Né, uma coisa com respeito ao... Vou só entrar um pouco no Estado, não sei se você ia falar também, que o Estado ele deve assistir, né, ele deve auxiliar as famílias, subsidiar, né,
mas ele não deve substituir, né? Esse é o principal. Na história, né, do mundo, né, a igreja ela entrou na educação exatamente porque o Estado não tinha condições de auxiliar na educação. Desde a Idade Média, né, com o fim do Império Romano, a igreja, para evangelizar as pessoas, ela começou evangelizando e também via que tinha necessidade. Também tinha a questão das artes liberais que foram inseridas também na educação cristã para formar o homem completo, né? E aí a escola, como a gente, entre aspas, vê hoje, pelo menos o esqueleto dela, né, veio de uma educação cristã, basicamente dos jesuítas, né? Basicamente o que a gente vê hoje de escola veio de lá, né? Então, com mais ou menos nos anos 50, a igreja perdeu uma certa influência na educação, principalmente com os adventos dos estados modernos, né? E eles começaram a subsidiar muito a educação, né? Como a igreja foi perdendo essa força, né? Os historiadores me corrijam aí, né? Perdendo pro Estado. É tanto que você vê muita escola pública, né? E muito menos hoje escolas religiosas, escolas de cunho confessional, né? As religiosas são religiosas de nome, mas na hora de filtrar lá o professor que está dando aula, está selecionado, se vai ficar bem resolvido. Mas até um tempo atrás desse, realmente tinha uma certa quantidade de escolas confessionais, mas o Estado foi crescendo, né? Não só nesse país, mas no geral, né? Tem o nome do padre, o padre Félix Sardani, ele já falava no século XVIII, não Félix Sardani não, o seu de seguir, né? De seguir, que é fala da escola sem Deus, que já o Estado naquela época, ele já estava tendo uma influência com essa visão de educação laica, principalmente, há 2 séculos atrás, né? E hoje já temos o Estado, ele já não só mais substitui, mas ele é tão essencial, e quando você está na educação pública, você vê que se você pensar em algo diferente daquilo ali, não vai funcionar, porque há uma necessidade muito grande daquilo ali, por mais que esteja errado, mas se não tiver aquilo ali, não tem nada. Aí aquela história do mal menor, né? A educação pública hoje... A escola é importante, né? Ela tem que estar aqui no contexto de falar de patronato, né? Como era antigamente. Mas ele não disse que a escola não são necessárias, não. Pois é. São colaboradores, precisam, para até explicar que existe um papel da escola, né? Dentro da educação. Sim. Como você está falando. Sim, e esse papel, quando a igreja não consegue chegar lá, muitas vezes é o Estado que vai subsidiar uma escola da igreja, ou até mesmo uma escola pública ele vai subsidiar, né? E hoje, né, subsidia quase toda a educação do país, né? Sem contar que cresceu a cultura do laicismo na educação. Hoje em dia, se você falar de uma escola com uma educação religiosa, não, cai para trás mesmo. Os pedagogos modernos. Né? Sim. Sim, com certeza. E esse é o ponto que eu vou falar futuramente, né? Que a educação clássica é uma educação íntegra, que vai pegar todas as áreas, tanto o conhecimento, a parte espiritual, a parte religiosa, vai puxar tudo e englobar naquilo que a gente vai chamar de educação clássica católica, né? Que hoje é um negócio muito especializado, é só português, é só matemática e tudo individual, né? E ainda tira a parte religiosa, tira essa parte que eles não querem, né? E se botam um ensino religioso, é um ensino bem plural, digamos assim, né? Religiosa e substitui pela doutrinação ideológica. Formação humana. Vai lá, Iago. Essa questão da troca do religioso pelo lado, a gente tem no Brasil já desde 1700. Quando o Marquês de Pombal, ele Expulso os jesuítas. notoriamente expulsa os jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, foi o primeiro estágio da educação brasileira. Quando os jesuítas foram expulsos, a gente usou para ela ficou praticamente sem escola no Brasil. E o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas. Agora, as escolas seriam providenciadas pelo Estado, que devem ser educadores religiosos, e seria uma educação iluminista, seria uma educação liberal, iluminista, de fundo maçom.
escola expulsa e o português se tornou obrigatório. Aí foi aí que o português fixou no Brasil como língua. Nem foi o jesuíta que fizeram isso, foi uma coisa. Estado. Mas isso a gente fala em latim. Mas como é do lado deles, né, cara? Tudo certo. Marcos, eu também entendi a opinião de vocês. Eu acho que vocês acham que é melhor uma escola obrigatória do que não ter. Ah, meu velho, vamos. Vai longe. Tem uns prós e contras, aí eu não prefiro não emitir minha opinião por enquanto. Porque é um assunto muito delicado, porque quando você chega na educação pública, principalmente em questões. As pessoas que são menos abastadas, né? Só tem aquilo ali. Muitas vezes o aluno só tem aquela refeição. E aí, você vai tirar da escola? Não vai. E o pai e a mãe não tem instrução para educar em casa. E assim, além da escola, o conteúdo é de forma inteligência, né? Então, apesar desses pais não terem condições, eles ainda têm a escola para colaborar com a inteligência, e mais eles têm o papel de continuar educando em casa. A grande questão, eu acho, não é a gente jogar a culpa, né? Se a gente está querendo fazer isso aqui, só de uma coisa, mas a escola não quer, não. A grande questão é ter a consciência de que é uma verdadeira educação, de ter o tempo de educar. E aí eu vou ali fazer o que a gente faz hoje, da escolinha do colégio do domingo, não é porque é melhor do que aquele outro, entendeu? Eu acho que vai mais nesse sentido. E a gente Hoje também como cresceu de professor. uma maneira que a gente praticamente não tem como ir contra, sabe? A gente já acompanhou o processo de uma escola católica que já há mais de 5 anos tentando só mudar o local. Então, assim, hoje está muito grande a concorrência, né? Todas essas questões, entendeu? Então, assim, a consciência é nossa aqui que está aqui estudando hoje, né? Sei lá, o Iago, o Gustavo, né? Quem vai ser professor, treinar eles também são de serem essas pessoas, né? Santas, todas as características que dentro do ambiente de trabalho para tentar salvar ali aquilo que der. Salvar, sabendo que você tem um limite também. Sabendo que, como o Marcos falou, tem que obedecer àquela hierarquia. O professor, por maior, ele até vai falar que não precisa, né? Por mais que ele seja um bom cristão, excelente, ele não é o pai. Ele vai fazer aquilo que está dentro das limitações dele. Ele jamais vai assumir como é o pai, é a mãe. E aí, infelizmente, essa criança vai ficar, né? Obviamente, tem criança que se conecta, né, com o professor, com a participar do professor, e aí aquele professor, ali, com o exemplo dele, conseguiu, então, se salvar aquela aula, né? Aquela aula se inspirou nele, se tornou uma pessoa melhor. Mas ele não trocou de papel com o pai, ele fez um exemplo, ele faz aqui. Ele vai falar lá na frente, né? O papel do da educação também é um exemplo, a gente tem que educar através do nosso exemplo. O professor tem que ser um exemplo, o sacerdote, o catequista, a própria sociedade deveria ser assim também. Mas a maneira que as coisas estão se organizando, né? Hoje está praticamente. A gente olha assim, esperança, né? Esse valor muito do apocalipse e tudo, né? Mas a gente tem que ter um olhar de esperança. Se nós vamos conseguir ou não, não sei, formar uma escola católica, eu não sei. Mas hoje, eu, Brenda, vocês que estão aqui, a gente está sendo convidado a fazer o que a gente pode fazer. Essa é a nossa luta, assim como foi a dos santos, né? Ontem a gente celebrou São José de Anchieta, que também tem um papel importante na educação. A gente tem que ir atrás desses exemplos e ir fazendo o nosso também, né? Ter uma formação como essa, a gente já fez um congresso aqui sobre educação, com o intuito de dar essas pequenas luzes a quem está aqui, porque quem está aqui vai sair, vai formar uma família, vai ser um professor, vai ser um bom advogado, vai ser, enfim, né, um bom psicólogo, um bom médico, entendeu? Se alguém quiser complementar, mas essa é a questão, né? E outra, o Estado não, a gente também não pode ser, se eu estiver falando errado, alguém me corrija, né? Inocente de achar que o Estado vai tirar tudo de uma vez, não vai, né? Vão surgir mais escolas, porque hoje também há uma deturpação do próprio Estado, e a gente já entra em outras questões, né? Hoje o Estado não é para ser como é. Daí a importância de votarmos bem, de termos bons governantes, de nós também nos inserirmos dentro da política, né? Então, é uma questão mesmo que é um convite a todos nós, ao meu ver. Vai acabar, né? Ai, meu Deus, gente. Aí eu acho que essa parte 4, o crime e tudo mais. Aí, vamos falar até 6 horas, né? Então vamos correr, não é? Final, deu para entender então essa parte dos professores e do Estado, né? O que eu ia comentar sobre o Estado é só que ele é, como o Marcos tinha falado, né? Ele tá, o papel dele é subsidiar, facilitar, incentivar, e ele até cita aqui no catecismo que é fiscalizar também, mas não do modo como está sendo feito hoje.
Não dá pra gente discutir aqui o modo como está sendo feito hoje, porque aí vai tomar mais tempo da formação. Mas ele vai explicar que o Estado ele deve obedecer à ordem da hierarquia, não é? Os pais são eu até coloquei aqui, né? A criança pertence aos pais, então o Estado ele não vai interferir aí, ou pelo menos não deveria, não é? E aí, como a Lisandra estava falando, não é? Como é que vai funcionar essa hierarquia? Para ela funcionar bem, todos devem viver em harmonia, todos devem ter esse objetivo comum de formar o homem, né? De enobrecer esse homem, de dar uma boa educação, buscar, né? Cada um dentro do seu papel os meios para atingirem o mesmo fim, né? E não intervir na hierarquia, é assim que ela vai funcionar, não tentar que o Estado fique na frente, né? Que os pais fiquem lá embaixo, certo? Os contra-educadores, né? Aqui eu vou falar rapidamente, então talvez já tenha que falar dos métodos, né? Quando ele fala dos contra-educadores, ele vai citar que não é que as pessoas, esses contra-educadores, eles são maus, não é? Por si só. Obviamente, hoje a gente tem ideologias, já tem professores, pessoas que se formam nessas ideologias e que conscientemente já vão para a área da educação querendo realmente, né, doutrinar, como a gente chama. Mas aqui não é nesse sentido que ele fala. Aqui é mais, ele vai chamar, podem se tornar contra-educadores se não ordenarem também essa consciência da educação, né? Ele até explica. A todos aqueles que, ocupando-se das crianças ou aproximando-se delas, sob qualquer pretexto, destroem, paralisam ou dificultam a ação dos obreiros naturais, ou seja, os pais, são responsáveis pela contra-educação, ou seja, cada uma dessas pessoas que está aqui e o próprio professor ou até mesmo um sacerdote que se aproxime de uma criança e destrua, paralise ou deturpe a sua educação, já está sendo contra-educador, né? Então, quando ele vai citar essas pessoas, não é que elas já são contra-educadores só porque... Não. Até os próprios pais. Existe uma condição, até os próprios pais. E aí, quem são, né? Os avós, ele vai citar, são contra-educadores pelo excesso de bondade e permissividade, porque isso leva as crianças a serem formadas na irresponsabilidade. E isso vai contra a educação, como eu falei, que tem a responsabilidade também como um dos seus pilares. Tios e tias, não é, também podem ser contra-educadores também pelos afetos desordenados, permitir demais, não é, querer que a criança desobedeça o pai ou a mãe, querer desvirtuar, desviar, não é, também vai ser um contra-educador. E aqui, em relação aos avós, ele vai dizer o que fazer, né, para evitar que esses avós sejam contra-educadores. Não ceder, não é? A gente tem pai e mãe aqui, a gente sabe como é que são os nossos pais com as outras crianças. A gente que já cresceu, não, mas com as outras crianças, não é? Não, deixa o bichinho, tudo pode, não é? A minha mãe fala muito, a escritor mais é um lorde na casa dela, né? Que tem que ter tudo aí, eu até brinco com ela, ele é um lorde aí, que aqui ele é lost, ele é loucura, é doido, ele não se aquieta. Né? Então, e aí não ceder, né? Olha, as regras da nossa casa, da educação dos nossos filhos são essas. Uma vez que esses filhos vão para a casa dos avós ou dos tios, a educação de casa deve ser estendida, tem que ser estendida até lá. E ele até vai dizer, né? Não deixar os filhos com os avós sem a devida necessidade, não se ausentar da educação dos seus filhos, porque se você se ausenta, outra pessoa vai fazer esse papel e a criança vai entender a questão da autoridade também, não é? Mesma coisa com os tios e tias, não é? Deixar o mínimo possível, só se for uma necessidade muito grande. Amigos da casa, né? Ele também vai citar, e daí ele vai citar a importância de escolher boas amizades, não é? Porque, e aqui ele está falando, não é amigo não, é amigo íntimo, né? Existe muito amigo íntimo que já vem de uma má formação e você convida para ir na sua casa e ele vai pelo exemplo, porque preste atenção, quando você convida alguém para ir na sua casa, se tiver uma criança, a criança observa tudo. A criança olha, a criança diz, porque para ela é uma outra pessoa, uma novidade, né? Então você se torna um exemplo a partir do momento que você chega na casa de alguém. Se vocês forem na casa de alguém agora, vocês também se comportem, né? Se tiver criança, porque vocês são exemplo. Então, escolher bem, porque os comportamentos, as conversas, tudo isso, basta uma má conversa para a criança, ó, entender. Né? Eu lembro quando eu era pequena, a gente podia nem ir para a sala se a mãe estivesse conversando. Né? E eu, na época eu não entendia, né? E a gente às vezes acha que é repressão, mas não é. Às vezes o adulto está conversando um assunto que não é para a criança escutar. Se ela vai, basta aquilo ali. E aí lá na frente ela vai dizer, mas fulano disse que fez tal coisa, mamãe. Fulano é seu amigo. E aí você fica como, né? Mas o quê?
E aí você vai dizer, você não é todo mundo? Às vezes não vai adiantar. E aí ele vai citar também, né? Os amigos da casa devem sempre procurar respeitar as regras da casa, né? Tá na casa de alguém, sempre buscar respeitar essas regras. E afastar-se, né, ao menor sinal ali de desordem, né? Então tem aquela amizade, possivelmente aquela pessoa começou num caminho desordenado, já não está mais com os teus valores, se afasta. Se afasta porque as crianças, elas pegam esse exemplo, não é? Só ia dizer que, primeiro, né, leiam o catecismo, que está aqui, está no catecismo, vocês vão entender melhor. Né? Deu para falar essa parte mais importante, e aqui é mais uma parte prática mesmo. Tendo entendido a natureza da educação, você consegue fazer esses outros pontos aqui. Mas eu queria só repetir o que eu já estava falando, né, gente? A educação, ela vai partir muito da gente, né? No sentido da gente quando assume esse papel. Então, quem está aqui hoje, né, que um dia vai formar uma família, ou que é um professor, que teve a oportunidade de ouvir essa formação, a partir de agora, sinta-se também convidado, não é? Se a gente está falando aqui de que tem um problema na escola pública, tem um problema na catequese, e estar nesses lugares, porque essa nossa contra desse movimento, né, de voltar, na verdade, não é um contra que a gente está fazendo, a gente está querendo voltar à ordem das coisas, né? Então, esse é um convite a você realmente parar e pensar, não é? O que eu posso fazer dentro da minha escola, como estudante, como professor, como universitário, como professor, principalmente como pai e como mãe, não é? Os nossos pais, eu acredito que eles fizeram o melhor. Eu não gosto muito de usar a ideia, né, de que a culpa é dos nossos pais, não é, etc. Não, eu acho que eles fizeram o melhor que estava dentro ali da formação deles, mas foi uma formação má, isso a gente não vai poder negar, né? Então, se a gente tem acesso a essa boa formação, repassar isso. E se educar. Se educar. Eu acho que o primeiro passo é esse. Por mais que sejamos católicos, de conversão, convertido, mas todo dia ainda tem um pouco para melhorar e educando cada vez mais. Porque é para a vida toda. Né? Não é só o mínimozinho crescer pronto. Né? É a vida toda. Educar.